Amém. Abra a tua Bíblia comigo, meu irmão. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Estou usando o NVI, tá? Pessoal da live. Amém? Vamos ler então? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Tudo certo aí, pessoal? Gênesis 4:1, né? Ok. E deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Essa história é muito conhecida, né? A história onde um irmão mata o outro irmão. É o primeiro homicídio relatado na Bíblia. Um detalhe, eu vou falar desse detalhe que ele é o final do texto, mas que não tem a ver com a pregação, só por título de curiosidade. O sinal que Deus colocou em Caim, a Bíblia não relata que sinal foi esse. Há muitas especulações a respeito desse sinal. Surgiu até um tempo atrás, hoje não é tão falado assim, mas uma explicação, só que ela é totalmente descontextualizada e totalmente racista, dizendo que o sinal que Caim tinha era o fato de o início da existência da raça negra, a raça de cor preta. Isso aí, muitas pessoas falavam sobre isso no passado, mas isso não tem nenhum contexto bíblico, nenhum. Realmente isso
é uma explicação totalmente fora de fundamento bíblico. O sinal que Caim teve no seu corpo, né? Só sabe-se que era um sinal notório, que todos viriam. Quem sabe alguma coisa que não pudesse esconder. Mas o que era esse sinal, ninguém sabe. A Bíblia não fala sobre isso. Mas o sinal que Caim teve não foi o castigo. O castigo foi a terra não dar a força para ele era um agricultor, então o trabalho dele seria pesado, ele não teria um bom ofício do seu trabalho, ele seria penalizado por isso, trabalharia e não prosperaria, e ele viveria errante, ele seria um fugitivo, sempre fugindo, e um nômade. Essa foi a maldição que ele teve pelo pecado que ele cometeu. O sinal foi uma misericórdia de Deus, para que ele não fosse agredido e até morto, porque, com certeza, no mundo, né, que haviam pouquíssimas pessoas, todo mundo sabia quem era Caim, né, e o mal que ele fez para o seu irmão. Então, o sinal, na realidade, foi algo que Deus colocou para preservar a vida dele, ok? Só, não tem a ver com o assunto, mas é interessante isso aí, e se alguém ouviu já errônea, por favor, não leve para frente. Isso é totalmente racista e totalmente antibíblico, não tem nada a ver. Tá? Então, essa história é uma história muito interessante e tem alguns fatos que é bom a gente estar explicando antes de entrarmos no conteúdo que vai ministrar o nosso coração. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Certo? Ele foi o primeiro homem que nasceu, porque Adão e Eva não nasceram. Eles foram criados por Deus. Deus do pó da terra criou Adão, e da costela de Adão ele criou Eva. Então o primeiro ser vivente a nascer, né, o primeiro homem, ser humano a nascer, foi Caim. Possivelmente, não estou falando que isso aconteceu, mas possivelmente, Eva achou que o Caim seria a solução para as coisas. Porque quando Deus amaldiçoou, ele penalizou Adão, Eva e a serpente, ali Deus já falou do futuro, que seria a vinda de Jesus, que esmagaria a serpente, que ele falou que o descendente da mulher esmagaria a serpente. Quem sabe Eva pensou que o seu descendente, o primeiro descendente, Caim, resolveria o mal que eles fizeram. Então eu creio que Caim foi um filho muito amado, muito cuidado, desejado. Tanto é que o nome Caim significa isso, algo adquirido, algo esperado, conquistado. Esse era Caim. E nasceu Abel. Não sei se por esse motivo, mas o texto fala que nasceu Caim, filho, né, de Adão, e nasceu Abel, irmão de Caim. Não sei se por coincidência, não traz tanto esse peso para Abel, mas, de toda forma, Caim era o primogênito. Caim era o mais velho. E a Bíblia fala que eles tinham os seus ofícios. Caim era lavrador e Abel era pastor. E diz que a certo momento, não sabe-se que momento foi esse, com certeza deveria ser uma prática que já acontecia, de oferecer ofertas, que não fala que foi a primeira vez, mas a primeira vez que a palavra oferta aparece na Bíblia é nessa história. Certa vez eles decidiram, né, se prontificaram a fazer uma oferta ao Senhor. E nós vemos ali dois tipos de ofertas. E precisamos atentar muito bem para essas ofertas. Vamos ler novamente o texto. Versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto é bem claro, do fruto da terra. Não especifica o que era, qual a sua qualidade, do fruto da terra. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
Vemos aí uma grande diferença. A diferença não é que um trouxe frutos da terra, o outro trouxe carne. Não é essa a diferença. A diferença é a qualidade e a motivação que ambos têm diferentes. Abel, ele trouxe aquilo que era o melhor. Trouxe as suas primícias. Aquilo que realmente para ele era algo importante e valioso, ele trouxe de oferta ao Senhor. E Caim apenas trouxe do fruto da terra. Se o texto depois não explicasse isso, poderia, quem sabe, ser uma forma de escrita. Mas o texto explica que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, comprovando que a forma com que eles ofertaram que fez a diferença. Não foi a quantidade, não foi, o tipo da oferta, mas sim a forma que eles apresentaram a oferta. Não tem como falar de oferta e não lembrar da viúva, que deu aquilo que tinha, algumas moedas. Então, o Senhor olhou para o coração de Abel e viu sinceridade na sua oferta. E Caim fez aquilo porque tinha que fazer. Só que esse texto, ele é nos explicado um pouco melhor. Eu peço que você segure a sua Bíblia aí em Gênesis 4, bote uma marcação, e vá comigo lá em Hebreus capítulo 11. Aí vamos entender um pouquinho mais sobre a atitude de Caim e a atitude de Abel. Hebreus fica lá no final da Bíblia, irmãos. Quase no final, os últimos livros da Bíblia. Hebreus 11, versículo 4. Quem achou, fala amém. Vamos lá então. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Nós vemos aqui que a oferta de Abel, ela foi feita pela fé. Então entendemos que a oferta de Caim foi feita sem fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo, precisa ser com fé. Precisa ser baseado em nossa fé. O assunto de hoje, irmãos, não é oferta, embora falaremos bastante sobre oferta, porque a oferta é a questão da situação, mas não é o assunto. Mas tudo em nossa vida tem que ser feito pela fé. Se eu sirvo ao Senhor, se Deus me confia algum trabalho no reino, se eu de alguma forma estou sendo útil no ministério, na igreja de Jesus, se eu não fizer por fé, de nada vale. Entenda isso. Muitos dirão nos últimos dias: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios, eu fiz isso e aquilo. E diz a Bíblia que Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso. Então não é porque você é um pregador da palavra, você é um cantor, um músico, você serve, você é um obreiro na igreja, você prega a palavra em alguns lugares, que você está agindo pela fé. É possível ofertar algo para Deus
É possível dar algo para Deus sem fé. E essa história nos comprova isso. Deus não se agradou da oferta de Caim, mas Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel fez pela fé. Ainda no Novo Testamento, vamos bem pertinho de Hebreus, tá? Na carta de 1 João, capítulo 3, é um pouquinho para frente, tá? 1 João, capítulo 3, nos fala o apóstolo João, quem era Caim? 1 João 3, versículo 11. Esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Olha só, irmãos. Por isso, e por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então vemos aqui que Caim, ele era do maligno. O primogênito de Adão e Eva era do maligno. Aquele que, quem sabe, Eva depositava a confiança para a redenção, para derrotar o maligno. O primeiro da raça humana era do maligno. Só que ele apresentou uma oferta ao Senhor. E todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo aquele que aparentemente aparece ter um coração piedoso, um coração temente, realmente é do Senhor. Deus que sonda e pesa os nossos corações. Deus que conhece o nosso interior. Quando abraçamos uma pessoa com um sorriso, mas nosso coração por dentro está com raiva, com vontade de agredir ou falar mal, é Deus que conhece o nosso coração. Abel, na sua oferta, irmãos, ele foi exclusivo. Ele pensou em dar para Deus aquilo que ele julgava ser o melhor, aquilo que ele achava que ele deveria entregar a Deus. Caim, aquilo que ele juntou ali, de qualquer maneira, e fez. Irmãos, para Deus, não pode ser qualquer maneira. Para Deus não pode ser de uma forma, foi o que deu para fazer. Não, irmãos. Tudo para Deus tem que ser o melhor. Tudo, tudo. Não dedica o tempo que sobra para Deus. Não dedica o momento que sobra para Deus. Não deixe para vir congregar quando você tiver tudo certo, quando tiver tempo sobrando, quando tiver tudo certinho. Não deixa. Para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Quando sobra um tempo, aí eu vou fazer alguma coisa para Deus. Não, irmãos. Deus tem que ser o primeiro. Entenda isso. Se você existe hoje é porque Deus permite que você exista. Não tem motivo maior em nossa vida do que estarmos com Deus. Não existe. Por isso, tudo que nós fazemos, nós precisamos glorificar a Deus na nossa vida. Nós precisamos honrar a Deus. Precisamos dar o melhor da nossa vida para Deus. Quando eu dou o melhor para Deus, na minha casa, tudo vai bem. Embora tudo esteja com dificuldade, mas tudo vai bem.
E esse bem não se refere à prosperidade, à saúde. Isso aí às vezes acontece, às vezes não. Mas vai bem. Por que vai bem? Porque há harmonia e comunhão. Porque há a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Quando nós estamos no caminho de Deus, pode desabar tudo ao nosso redor, mas nós estamos bem, estamos firmados, estamos consolidados. Embora hajam lutas, o nosso casamento está firme. Embora hajam dificuldades, nós estamos alegres, cantando e glorificando. Porque cantar e glorificar, quando tudo está bem, todo mundo faz, irmãos. Agora, cantar e glorificar, botar o som bem alto em casa, e começar a cantar louvores ao Senhor no meio de uma luta, aí é difícil. A luta nos leva à murmuração. Mas se fizemos para Deus com excelência tudo, nós glorificamos com excelência em meio à dificuldade. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, irmãos. Nós não cantamos? Ele é o Senhor, sua vai sempre reinar. Vai sempre reinar, será? Ele é o Senhor da nossa vida. Irmão, Senhor é uma palavra muito forte. Fale com palavra Senhor, mas fale de boca cheia, entendendo o que você precisa fazer para que Ele seja o teu Senhor. Entregar a tua vida de forma total. Não vá pela metade, vá inteiro. Não guarda o melhor para você e dá o resto para Deus. Não fica dividido, parte de você está aqui, parte de você está no mundo. Não divida. Não tenha dois senhores. Abel entregou aquilo que o Senhor merecia. Abel entregou o melhor. E mesmo sabendo, porque nós sabemos quando nós erramos. Todo mundo sabe, às vezes a gente tenta enganar a nós mesmos, mas nós sabemos dos nossos erros. Mesmo Caim sabendo que ele tinha feito uma oferta de qualquer maneira, mesmo ele sabendo que o coração dele estava inclinado ao mal, ele sentiu inveja do irmão dele. Ele ficou, a Bíblia fala que ficou transtornado, ele ficou tremendamente irado. O semblante de Caim se transtornou. E Deus veio conversar, mesmo assim com Caim, perguntando por que ele estava assim. E Deus dá 3 conselhos para Caim. Vamos voltar lá para Gênesis. Quatro, 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Primeiro conselho, Caim, é só tu fazer o que é certo. É só isso. Tu quer ser aceito? Faz aquilo que é o certo. Segunda coisa, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e deseja conquistá-lo. Quando não fazemos aquilo que é o correto, quando saímos da presença de Deus, quando saímos do caminho do Senhor, com certeza o pecado vai estar à porta, querendo nos tragar. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão, esperando quem possa tragar. Quando nós começamos a desvirtuar a nossa vida dos caminhos do Senhor,
Nós vamos abrindo espaço para Satanás entrar na nossa vida e operar. Estamos na igreja, estamos congregando, estamos na bênção e achamos tudo maravilhoso. Aí, em determinado momento, que esse momento acontece, tá? Acontece com todo mundo. Se não aconteceu com você, vai acontecer um dia ainda. Você começa a achar defeito. Porque até o primeiro momento tudo é maravilhoso. Todo mundo é anjo voando na igreja. O pastor é a pessoa mais querida do mundo. Os irmãos são muito abençoados. E aí você achou o primeiro errinho, que você não gostou. Aí você começa a reclamar. Você começa a fazer aquilo que não deve ser feito. E aí você vai abrindo um espaço para o seu coração se encher de amargura. Aí aquele lugar que tanto acolheu você, tanto te recebeu, tratou, te cuidou, que era um lugar maravilhoso que você congregava, aquelas pessoas que eram maravilhosas, passa a ser um lugar horrível. Sabe por quê? Porque o pecado está à porta. Basta você abrir. Você abriu o espaço, o pecado entra. Temos que vigiar, irmãos. Fazer o que é certo. Seguir os conselhos da palavra de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Se dermos lugar ao diabo, ele vai dominar nossa vida. Se não priorizarmos a Deus, tudo vai dar errado, irmãos. Entenda isso. Eu falo isso, irmãos, porque às vezes na minha vida que eu não priorizei o Senhor, foram tempos ruins da minha vida. Mas sempre que eu priorizei o Senhor, nunca me faltou nada. Nunca, irmãos. Precisamos dar abertura ao Espírito Santo em nossa vida. E não dar lugar ao diabo. Porque quando abrimos a mente para os pensamentos do maligno, aí vem pensamento de desistir, pensamento de, porque eu não sou importante, porque a igreja não me ama, porque isso, porque aquilo, e aquilo vai enchendo o nosso coração, a nossa mente, até nos tirar do caminho. Isso acontece muito, tá, irmãos? Então, se você ainda não achou nenhum defeito aqui, já te aviso, tem um monte de defeito, tu vai achar. Só que nós somos defeituosos igual tu. Nós estamos tudo defeituoso aqui. Defeito de fabricação, não é? É a marca do pecado em nossas vidas. Mas estamos tudo tentando acertar. Sendo cada dia um pouquinho melhorzinho, né? Nos esforçando para ser cada dia mais semelhante a Jesus. E última parte. Mas você deve dominá-lo. Nós precisamos dominar o pecado que quer nos engolir. O pecado quer te seduzir. O pecado está à porta. O pecado quer te seduzir, ele quer te levar para o caminho do inimigo, do mal. As coisas que você vê, as coisas que você ouve, aquilo que você vê na rua, as cobiças, você precisa dominar. Se você tem um problema, você precisa vencer. E só se vence isso, irmãos, pela fé. Pela fé. Crendo, orando, buscando a Deus. Pela fé. Se o vício da mentira domina a sua boca, você não consegue ficar sem mentir. Você tem que buscar em Deus para que o pecado da mentira não te domine. Como se faz isso, irmãos? Orando, sim. Buscando a palavra, sim. Confessando, sim. Confessando, eu menti.
O pecado precisa ser dominado. É claro que a nossa natureza pecadora, ela sempre vai lutar contra o pecado. Seremos libertos do grilhão do pecado e da morte quando nós recebemos um corpo glorificado. Mas nós precisamos continuar lutando, irmãos. Lutando. Não pense, eu vi um anúncio ali de pornografia, cliquei e eu vi, porque eu sou um pecador. Eu vi, o Senhor sabe que eu sou um pecador. O Senhor sabe que você é um pecador. Mas tem que lutar contra o pecado? Ele não pode dominar. Tem gente que o perfil das redes sociais e do YouTube lá, só manda coisa que não presta. Por quê? Porque de vez em quando dá uma clicadinha para ver. Aquilo não é o inimigo só não, é o algoritmo na internet que está te mandando. E vai chegando um monte de porcaria, cada vez maior. Você precisa dominar. E se não consegue dominar, arranca da tua vida. Tem gente que não consegue. Tem que tirar fora. Já viciou já. E pornografia vicia, irmãos. Isso é dado científico. Pornografia vicia. Homem casado, muito jovem, muita mulher viciado em pornografia. Isso é pecado, irmãos. Isso afasta você de Deus. Não dê vazão para o diabo. Confessa o teu pecado. Deixa, luta contra. Mas o pastor prega que eu sou um pecador, então Deus sabe que eu sou um pecador e por isso que eu peco. Não, peraí. Não é bem por aí. Você entendeu errado a pregação. Precisamos lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. E abandonar as práticas da carne. Gálatas 5 fala sobre isso. O fruto do Espírito e as obras da carne. Nós precisamos abandonar as obras da carne. Devemos dominar o pecado. Lutar contra, ao ponto de dominar. Ao ponto de chegar num ponto que você já superou. Tem gente que consegue, gente que luta a vida inteira. Caim arma uma cilada, achando que ele poderia esconder o homicídio. Chama o irmão lá para o meio das plantações, mata. Só que a Bíblia diz que o sangue de Abel clama da terra ao Senhor. A própria terra comunica pelo sangue de Abel que ele cometeu um homicídio. Nós vemos Deus perguntando para Abel. Deus deu oportunidade para Abel, quem sabe, confessar o seu erro. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão Abel? E nós vemos a resposta de Caim. Numa resposta só, ele cometeu 3 pecados. Olha só. Uma frase curta, ele cometeu 3 pecados. Primeiro, ele foi extremamente arrogante com Deus. Não sei. O tutor, cuidador, o responsável pelo meu irmão, ele foi arrogante com Deus. Segundo, ele mentiu. Não sei. Como se ele pudesse esconder algo de Deus. E terceiro, ele foi indiferente. Por acaso sou eu? Tenho que me preocupar com o meu irmão? E embora essa mensagem nos trouxe diversos conteúdos até agora, eu quero focar no principal, que é a resposta de Caim. Acaso sou eu responsável por meu irmão? Deus não responde essa ignorante pergunta de Caim. Mas se Deus respondesse, ele responderia: sim, com certeza.
Eu quero falar aos irmãos dessa noite, quero falar para que eu mesmo escute isso que eu estou falando. Eu sou o responsável pelo meu irmão. Caim foi tão indiferente quanto nós somos muitas vezes indiferentes com quem está ao nosso redor, morrendo, perecendo, desanimando da fé, entrando pelo abismo. Somos tão indiferentes quanto Caim, porque nós não somos aqueles que olham para o nosso irmão com cuidado. Igreja é o corpo de Cristo, irmãos. O apóstolo Paulo, com a revelação do Espírito Santo, compara a igreja ao corpo humano, onde cada membro depende um do outro, onde um serve o outro, e um pensa o cuidado com o outro. Isso é igreja. Nós somos sim guardadores um dos outros. Nós sim precisamos pensar, orar, nos preocupar com o nosso irmão. Nós precisamos apoiar o nosso irmão. Nós precisamos pensar nos fracos, aqueles que estão cambaleando na fé, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de amor. Gente, esse é um dos diferenciais da igreja, ou pelo menos deveria ser, o amor de Deus. Quando lemos 1 João 3 ali, o apóstolo começa a falar no versículo, primeiro que nós lemos, que amemos-nos uns aos outros, e não sejamos como Caim. Caim não amou, Caim teve inveja. A pergunta é, o que você sente quando quem está do seu lado é mais honrado do que você? O que você sente? Alegria? Ou você pensa, pô, bem que podia ser eu, né? Tanta coisa que eu faço, e o pastor nunca me elogia. O irmão chegou agora e já está recebendo um monte de elogio. Temos que aprender, irmãos, a não sentir inveja, a nos doar, a não querer reconhecimento. Se ele vinha em reconhecimento, veio por uma surpresa, mas eu não estava esperando. Honrar os irmãos, pensar em todos, procurar, de alguma forma ajudar, quem for possível. É claro que não conseguimos fazer isso por todos, não conseguimos. Mas se nós tentarmos fazer por alguns, e se cada um fizer um pouquinho, meu Deus, irmãos. Meu Deus. Tem alguns irmãos aqui na igreja, que já estão com um hábito abençoado, de cuidar de outras pessoas. Já tem algumas pessoas específicas que eles sempre estão dando um suporte, sabendo como estão as coisas, perguntando, né? Isso é uma bênção, irmãos. Uma bênção. Aí você pode pensar, tá, mas ninguém faz isso comigo? Tá, eu pergunto, você faz isso com alguém? Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte. Vamos sair dessa ideia centralizadora de igreja, né? Todo mundo senta para escutar, o pastor faz tudo. Desde que a igreja aqui abriu há 10 anos atrás, nós sempre dissemos, aqui não é assim, aqui não tem chefe, irmãos. Aqui não tem cacique, o resto obedece, não, irmãos. Todos somos servos de Cristo aqui. Todos somos obreiros qualificados, conforme 2 Timóteo 2. Obreiros aprovados, que servem ao Senhor, que fazem a obra. Deu desse evangelho, irmãos, da estrela, do cara que aparece, o cara que fala melhor, o cara que impõe as mãos, as pessoas são curadas só por meio dele. Irmão, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você. Você sentiu falta daquele irmão, vai atrás dele. Não liga para o pastor, o irmão não veio. E aí, pastor, faz alguma coisa? Não, irmão, faz você.
Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou sim. Se você sentiu falta, quem sabe é porque o Espírito Santo te avisou disso, para que você faça alguma coisa. Não terceiriza aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não bota sobre as costas de outra pessoa aquilo que é para você fazer. Faça isso. Você que está chegando agora no caminho, você que está chegando agora, ouvindo as primeiras pregações, sendo ministrado pelo Senhor, esse trecho da palavra não é para você, tá? O resto tudo foi. A você que está no caminho já há algum tempo, irmão, vamos tirar a paranha, vamos fazer alguma coisa, vamos sacudir a poeira, irmãos. A seara é grande, cadê os ceifeiros? Cadê os trabalhadores? Nós precisamos, irmão, despertar. A igreja é um corpo, é um organismo vivo, irmãos. Membro que fica atrofiado. Eu estou 3 anos tirando a atrofia do meu corpo. O Rony passou um processo que ele teve um acidente de moto. Ele ficou quanto tempo, Rony? 2 meses? 2 meses com o braço paralisado. Está tentando voltar ao normal? Está difícil? Imagina quem fica na igreja 5, 10 anos e não faz nada. Eu não estou falando de ativismo, irmãos. Estou falando de servir ao Senhor. De dar o nosso melhor para Deus. Não dá só o tempo que sobra. O que me sobrou foi domingo à noite, eu acho que eu vou no culto hoje. Quando acha que vai ainda. Que é isso, gente? É tempo de nós despertarmos, irmão. Despertarmos. Nós somos sim cuidadores dos nossos irmãos. Eu quero abrir algumas passagens bíblicas. Eu quero encorajar você a ser esse guardador. Aí pode fechar, não voltaremos mais para Gênesis. Abra em Colossenses capítulo 3. São apenas 4 citações. Já estaremos encerrando. Carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Vamos ler então. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Suportai-vos uns aos outros. Gente, nós falamos tanto sobre isso. E agora nós temos um exemplo na igreja bem fácil para dar. Nós temos agora um suporte para a caixa de som. Isso é um suporte. Agora todo mundo vai entender, hein? Isso é um suporte. Entenderam? Abriu a mente agora. Suportar é segurar, irmãos. É dar sustentação, não é aturar. Eu tenho que suportar, Deus mandou. Não, é dar suporte. Sabe por quê? Porque é muito comum de alguns irmãos na fé estarem vacilantes, desanimados. Sabe, você olha para aquela pessoa, ela está meia tristinha, está sem aquele brilhozinho no olho. Quem já viu pessoa assim? Sem aquele brilhinho no olho, né? Então você vai até a pessoa, e aí, irmão, o que está acontecendo? Tudo bem. Tu sabe que não está bem.
E aí tu chega e começa a conversar, a dar um suporte para a pessoa, oferece ajuda, oferece oração, oferece um conselho. Nós precisamos ser suporte uns dos outros. Ser suporte é guardar o irmão, é fortalecer o irmão na fé. Nós precisamos não ser como Caim, que não estava nem aí para o seu irmão, só queria ser favorecido, só queria ser mais reconhecido do que o seu irmão. Nós precisamos suportar, olha o que fala aqui o texto: revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uma coisa que crente não tem é paciência. Sabia? É uma das virtudes que os crentes menos têm, a paciência. Sabe por quê? Porque eles oram e querem para ontem. Ninguém quer esperar. Se ele vê uma pessoa, deu uma ajuda para a pessoa, a segunda, eu não ajudo mais. Porque quando me converti não era assim. Então ele que se vire. Não tem paciência, não tem paciência. Se Deus fosse impaciente conosco, como nós somos com as pessoas, irmãos, nós estávamos fritos. E se lembrarmos muito bem, existiram pessoas lá no começo que foram pacientes conosco, com a nossa infantilidade, com o nosso sentimentalismo, o nosso exagero. Teve pessoas que foram pacientes, que nos corrigiram, que nos falaram que era certo. 1 Coríntios capítulo 8. Esse texto aqui, ele é muito tremendo, irmãos, muito rico de ensinamento. 1 Coríntios 8, vamos ler do 9 ao 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você, até o 13. Quando você peca contra seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aqui o contexto, não vou entrar em detalhes sobre a questão dos ídolos, já falei sobre isso em outros cultos, mas quero focar na questão do cuidado com os novos. Tem coisa que pessoas que são novas na fé, o apóstolo Paulo chama de neófitos, novos na fé, não conseguem entender, não conseguem assimilar, não conseguem suportar. Por isso nós, que temos um pouco mais de experiência, precisamos ter esse tato, esse cuidado mais afinado, para não fazer aquele irmão tropeçar na fé. Isso se aplica em diversos aspectos, irmãos, diversos aspectos. Tem coisa que nós entendemos só depois de algum tempo de maturidade cristã. Às vezes queremos que a pessoa que chegou agora já entenda. Não é por aí. Temos que ter esse cuidado em não fazer se perder aqueles que estão começando ou estão fracos na fé. É um cuidado que nós precisamos ter
com o nosso irmão. E eu vou ler o último texto de hoje, ia ser 4, vou ler 3 só. Gálatas capítulo 6, já estaremos encerrando. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Atenção, irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Uma das coisas, irmãos, nós não podemos negar de forma nenhuma, que é importantíssimo na guarda da vida do nosso irmão, é a correção. É uma das coisas mais difíceis da vida da igreja, é a correção. Ela é difícil em todos os aspectos. Difícil para quem corrige, difícil para quem é corrigido. A forma que se fala, que a Bíblia fala que temos que falar a verdade em amor, e falar a verdade em amor não é fácil, porque a verdade por si própria, ela já é amor, embora seja, porque Deus é amor, e Deus corrige o filho que ama, então a verdade, ela é uma forma de amor. Então, falar, corrigir, é uma das coisas mais complicadas que existe. Mais complicada. Quando você sabe que a pessoa, ela tem um coração mais inclinado a ouvir, é um pouco mais fácil. Mesmo é fácil. Quando você sabe que a pessoa não tem o coração inclinado para ouvir nada, e você sabe que com certeza ela vai torcer o nariz e não vai te entender, é muito complicado. Nós somos complicados. Entenda isso. Eu sei que poucos exercem o ofício da correção. Poucos. Mas todos nós somos corrigidos. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender é aprender a deixar ser corrigido. Primeira coisa. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que a correção é um ato de amor. Então, eu que sou crente, sou servo de Deus, que eu estou conhecendo a Bíblia, eu preciso entender, quando alguém vem me corrigir, aquela é uma atitude de amor. Então eu preciso estar aberto para essa demonstração de amor. Entendesse esse aspecto, seria muito mais fácil a caminhada. Porque às vezes nós precisamos corrigir alguém, e a primeira coisa que a gente esbarra é com a barreira que a pessoa tem, achando que ela está sendo ridicularizada, está sendo, sei lá, entendida de forma errada. Não sei explicar. São diversas coisas que vêm na cabeça. Por quê? Porque não entende que a correção é um ato de amor. De amor. Toda família tem as suas regras, não é verdade? Cada família tem a sua regra. Nós lá em casa temos as nossas. Todo pai tem as suas regras com seus filhos. Horário de chegar em casa, o que pode, o que não pode fazer. Você não vai dizer lá na outra família que as regras da tua é a certa, dele é errada. Não, porque cada pai determinou o que tem que ser feito, ponto final. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado é os pais, não é verdade? Família é assim. Irmãos, igreja é mais ou menos isso. Nós temos o padrão da Bíblia, que são as leis máximas, mas também tem o cuidado com o corpo.
O cuidado. E muitas vezes, esse cuidado que o corpo de Cristo tem, determinadas coisas que a Bíblia não deixa bem claro, às vezes são mal interpretados. Por exemplo, a Bíblia não fala qual o tamanho de roupa que a mulher pode usar. A Bíblia não fala. Criou-se, um tempo atrás, hoje em dia não é tão forte, mas uma doutrina que determinado tamanho de roupa era o correto. Não, até tal parte da perna pode. Da parte para cima, um dedo acima é pecado. Lançado no fogo do inferno, né? Ah, se cortar o cabelo vai cair numa gaveta e um anjo vai guardar com uma tesoura de ouro para no dia do julgamento condenar o pecador. Isso é verdade, irmãos, tá? É engraçado. Não, isso é verdade que falavam isso. Não, isso não é verdade, tá louco? Longe disso. Só que assim, ó, transformou-se alguns cuidados em doutrinas. Foi daí que veio a tal da doutrina de homens, né? Que vai para o céu, vai para o inferno, quem fizer ou não fizer aquelas coisas, né? Enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, só que cada família tem o seu cuidado. Tem o seu cuidado. A família Comunidade Amar, a família Batista tem um outro cuidado. A família Mevan tem outro cuidado. A família presbiteriana tem outro cuidado. E assim vai embora. Cada um tem os seus cuidados. Então, quando a gente traz algum conselho, que é um cuidado nosso, como família, entenda assim, ó, os nossos pais estão tendo um cuidado conosco. Quando uma irmã, ela usa uma roupa que é degotada demais, e vem alguém e fala, irmã, essa roupa está um pouquinho fora do ponto, né? Poderia ser mais fechado. Não é para a irmã ficar chateada, ficar falando mal, se mete na minha vida. É um cuidado dessa família com você. Vou tocar num assunto bem polêmico agora. Eu não gosto de polêmica, mas eu vou tocar num assunto bem polêmico, né? Música secular. Gente que vai se torcer na cadeira agora. Hoje o que a gente mais escuta é: todo mundo está ouvindo música secular. Todo mundo está indo no show de fulano. Ah, os irmãos da outra igreja vão. Não sei o quê. Ah, eu escuto mesmo. Ah, eu sei o quê. Essa família, Comunidade Amar, aconselha você a não ouvir. Sabe por quê? Porque vai trazer mais malefício do que benefício. Estou falando que é pecado? Não. Uma época atrás eu falava que era pecado. Hoje eu não falo mais. A Bíblia não fala que é pecado, então eu vou dizer que é pecado? Que eu vou ficar inventando doutrina? Mas, como pai, né? Como um dos pais espirituais dessa igreja, eu aconselho que não. Você fica lá no show, curtindo o show, às vezes com muito mais intensidade do que num culto, né? No culto você é uma cara de múmia, mas no show só falta pular em cima do palco e beijar o cantor, né? Essa família aconselha que não. Eu sei que faz muito tempo que não é falado sobre isso, mas tem que entender que esse é um dos cuidados, sabe por quê? Porque geralmente, quem entra por esse caminho, e aí entra aquela situação do mais fraco e o mais forte, né? Tem gente que consegue fazer e não afeta a sua espiritualidade. Tem gente que, eu escuto. Eu conheço irmãos que são uma bênção, mas ouvem. Mas a maioria começa a ouvir, lembra do passado, e aí lembra da cervejinha que tomava junto, e lembra dos amigos, e lembra do linguajar, aí volta para o mundo. Então, como pai dessa igreja, um dos pais dessa igreja, eu digo, essa família aconselha que não faça. Então é um cuidado, irmãos. Nós precisamos entender que a igreja tem. E aqueles que são músicos aqui.
tem que ser o exemplo. Entendeu? Em especial aqueles que são os obreiros. Tem que ser um exemplo. É pecado tomar vinho, pastor? É pecado tomar cerveja, pastor? Vou dizer que é pecado? Os crentes da Alemanha tomam cerveja? Vou dizer que é pecado? Agora eu vou dizer, convém tomar cerveja? O que é para o Brasil a cerveja? É o boteco, é o bêbado, é as pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, remete a isso. Essa igreja diz que, meu irmão, não toma cerveja. Por quê, irmãos? Só faremos aquilo que não é pecado? Ou faremos aquilo que vai nos edificar? Então, irmãos, quando falamos de correção, às vezes o que aperta para ti não aperta para o outro. Eu creio que essas coisas que eu falei agora apertou para muita gente. Mas não entenda como uma proibição. Entenda como um conselho. Se você quer mais de Deus, busque mais de Deus. Gente, não perca tempo ouvindo playlist de música do mundo. Vai ouvir louvor. Vai te edificar, meu irmão. Vai salmodiar o Senhor. Vai orar. Vai fazer alguma coisa que te edifica. Essa é a verdade, irmãos. Queremos crescer, mas só vamos crescer naquilo que nos alimentarmos. Se alimentarmos as coisas do mundo, vamos crescer nas coisas do mundo. A igreja, irmãos, ela precisa entender que isso aqui é um cuidado, não é uma obrigação. Eu não estou obrigando ninguém a fazer isso ou aquilo, mesmo porque o reino de Deus não é isso. Vivemos debaixo da graça, e o Espírito Santo é que nos mostra o caminho, a palavra nos revela, e não é por obrigação, não é por ritual. Mas precisamos entender, se existe um corpo de liderança preocupado com a nossa vida, estamos debaixo dessa autoridade, precisamos deixar ser cuidados. Amém? Quem é o cuidador do nosso irmão? Somos nós. Somos nós. Então, se algum irmão vier te corrigir por alguma coisa, lembra disso que eu vou falar agora. Ele te ama. Ele te ama. Como eu falei que corrigir não é fácil, corrigir não é fácil. Se ele não conseguir corrigir em amor, às vezes não consegue. Às vezes a pessoa é tão difícil de tu entrar na conversa para falar com ela, é tão resistente, que tens que às vezes levantar um pouquinho a voz e falar um pouquinho mais forte, aí tu sai do amor, né? Tu passa a ser agressivo às vezes, com um tom de voz. Se o irmão mesmo assim não conseguir falar em amor, porque não é fácil falar em amor, entenda, ele te ama, porque só corrige quem ama. Não pense que é um prazer. Hoje eu vou ter um dia bom, vou corrigir um monte de gente. Cara, vai ser um dia maravilhoso, né? Gente, o dia que eu corrijo alguém é um dia péssimo para mim. Geralmente estraga o meu dia, porque é muito difícil fazer isso. Então, se alguém teve a coragem de ir até você e te corrigir, e te falar alguma coisa que contraria aquilo que você está fazendo, ou até a sua opinião, pelo menos entenda assim, essa pessoa fez aquilo por amor a mim. Você até pode buscar uma segunda opinião, mas não busque opinião com quem você sabe que pensa igual a você, senão não adianta, né? Busque uma opinião com alguém do seu convívio. Tal irmão me trouxe uma palavra assim, 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 o que você acha? Né? Eu queria, não consegui entender muito bem ainda. Ou procure os pastores da igreja, os líderes, tenha uma opinião, uma outra opinião, se for o caso, né? Mas entenda uma coisa, se a pessoa teve coragem de ir até você, é porque ela fez aquilo por amor. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha sido poderosa em Deus para te edificar. A palavra é poderosa, né? Não tem dúvida nenhuma, mas eu espero que a forma que eu passei a palavra tenha sido clara aos irmãos e tenha edificado a vida dos irmãos. Tá? Por favor, não saia daqui dessa noite falando, essa noite o pastor falou as doutrinas da igreja. Não tinha doutrina, agora tem doutrina. Agora não pode, não pode. Vocês não entenderam nada, se foi isso que vocês pensaram. Mas que possamos ser suporte uns dos outros e ter a liberdade para corrigir, para edificar e para ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar em Tua presença, Senhor, clamando, Senhor, para que o Senhor nos ajude a digerir todo esse alimento que nós recebemos, Senhor. Para muitos de nós foram palavras fortes, duras, que contrariaram as nossas atitudes. Para outros foram encorajadoras, Senhor, transformadoras. Mas que em todas as ocasiões, Pai, o Teu Espírito possa nos ajudar a que possamos realmente praticar as palavras que o Senhor nos direcionou essa noite. Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, por essa igreja que tem Te servido, que está aqui essa noite ouvindo a Tua palavra. Pedimos Tua bênção sobre ela, que o Senhor possa despedi-la em paz dos seus lares, Senhor, e tenha uma semana abençoada na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana.